Primeira Epístola de João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Isso aqui é muito importante. Esse versículo 17 é todo o capítulo todo o capítulo 3 da primeira epístola de João gravita em torno desse versículo 17. Foquem bem esse versículo 17, porque aqui existe a hipocrisia da religiosidade e aqueles que de fato são sinceros perante Deus. Então vamos continuar aqui. Versículo 18. João, o apóstolo João, diz: Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois,
Se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Esse versículo 17 é muito interessante, porque muitas pessoas religiosas, diga-se de passagem, que é o mal desse século, porque quem causa a religiosidade é um espírito do engano. Deus não quer você religioso. Deus não quer você um evangélico. Deus não quer você um Bíblia, sabe, um crente. Deus não quer isso. Deus quer você vivendo na verdade. Porque muitos por aí botam uma Bíblia debaixo do braço, bota lá uma roupa que parece mais um folclore de carnaval e sai por aí falando mal do irmão, fazendo intriga do irmão, fazendo fofoca do irmão. O irmão perde um aparelho celular, essa pessoa encontra o aparelho celular, mas não devolve sabendo que é do irmão. Então, tudo isso mostra a hipocrisia que nós vivemos nesse século. Uma pessoa passando fome na rua porque tem safadeza. De fato, tem safadeza. Tem gente que vai para a rua, ganha mais do que um salário mínimo, só pedindo dinheiro. E aí, você dá dinheiro para essa pessoa, você está alimentando esse tipo de prática que muitos fazem, né? De safadeza. Mas tem pessoas que estão passando de repente uma necessidade e você consegue discernir isso porque você vive na verdade, você vive na sinceridade. Você consegue discernir, mas você retém, não ajuda, não estando no seu alcance de fazer o bem, você não faz. Porque o egoísmo fala mais alto, né? Sendo que a gente vai morrer e vai ficar tudo aí. Ninguém vai levar nem o próprio corpo. O corpo vai voltar para o pó. Então aqui o apóstolo João, quando ele fala é importante deixar claro isso, ele fala que Cristo é puro, né? Aqui no versículo 3. Todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Não significa dizer que da noite para o dia eu vou ter uma auréola na cabeça, vou virar um anjinho, um santo do pau oco. É o espírito enganador. Ele atua através de pensamentos, fazendo você pensar que pelo fato de você ter entregado sua vida para Jesus, você da noite para o dia virou um santo. Cuidado com esse pensamento, que não é de Deus esse pensamento. Deus conhece a sua limitação. Deus sabe quem você é. E a sua própria consciência também sabe quem você é. A sua própria consciência sabe quando você está viajando na maionese, tentando ser alguém que você não é, né? E sabe quando você está sendo sincero. E Deus quer isso, que você seja sincero. Não adianta você enganar Deus, porque você não engana Ele. Ele esquadrinha o meu coração. Ele conhece as nossas intenções mais profundas. Mas o diabo, ele fala no pensamento também. Então ele fala assim, olha, hoje você está andando com Jesus, você não pode mais isso, não pode aquilo outro, você tem que ser santinho. Bota uma carga pesada em cima da pessoa,
Sendo que Jesus falou o quê? O meu fardo é leve e fácil de carregar. Por que Jesus falou isso? Porque a sinceridade é viver na pureza que o apóstolo Paulo, o apóstolo João se refere aqui, é como uma criança, sabe? É a pureza de uma criança. Você não guarda nada dentro de você que vai prejudicar a sua fé. Veja, a fé da gente, ela se torna forte, poderosa, quando o nosso coração está livre. Quando o nosso coração tem alguma coisa que prende a pessoa, então ela não está livre. Compreende? Veja bem, a pessoa guarda uma mágoa, ela guarda um rancor. Não tem nada de errado você, por exemplo, se afastar de uma pessoa que pratica o mal, que vai te fazer mal. Isso não significa dizer que você está com mágoa dela. Você está fazendo o que é certo, se afastando. O que é mágoa? Mágoa é quando toda vez que você pensa naquela pessoa, você sente. Você não consegue ficar no mesmo ambiente que aquela pessoa, você tem ódio daquela pessoa, você quer ver o mal daquela pessoa. Por mais que aquela pessoa tenha te feito mal, você não pode sentir essas coisas. Porque o apóstolo João diz: aquele, né, que deseja mal ao seu irmão, que odeia o seu irmão, é assassino. Quando você profere palavras negativas para uma pessoa, humilha uma pessoa, você está assassinando essa pessoa. No mundo espiritual, você está assassinando ela. E os assassinos não herdarão a vida eterna. Porque os filhos de Deus têm o mesmo desejo que Deus tem, querer o bem da outra pessoa, sabe? Tiveram pessoas que passaram na minha vida que me fizeram mal, mas eu não quero o mal dessas pessoas, porque o mal, vocês não têm ideia o que é o mal, sabe? E desejar o mal para alguém é como se eu estivesse desejando para mim mesmo, entende? Então, você amar o próximo significa você ver o seu próximo como você. Você não vai fazer para o seu próximo aquilo que você não quer que seja feito com você. Isso é amar, entende? Uma pessoa fez algo de errado, né? Ela vai pagar por isso. E você desejar que ela pague por isso, não há nada de mal. Por quê? Porque a justiça faz com que a gente sinta essa necessidade de que a justiça seja feita, de que é, é, aquela pessoa seja julgada. Mas Deus ele diz: a ira cabe a mim e não a vocês. Nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossa alma não tem estrutura suficiente para poder, digamos, não tem estrutura suficiente para poder fazer justiça, entende? Porque nós somos pecadores. Nós cometemos erros, às vezes no falar, no agir. Você está agindo mal com alguém. Às vezes você, no falar, sem perceber, você está magoando alguém, machucando alguém, né? Então, perdoai o seu semelhante, assim como você quer que Deus perdoe você. Aliás, essa é a oração do Pai Nosso. Quando você não perdoa o seu semelhante, você não pode ser perdoado. Deus não te perdoa. No plano espiritual, o perdão não chega até você. Então, é importante entender esse mecanismo. A gente pode desejar e deve desejar que a justiça seja feita, mas não cabe a nós fazermos a justiça. Deus ele fala: a ira cabe a mim. Então, sabe, aquela sensação que a gente tem quando a gente porque veja bem, desejar que a justiça seja feita não significa dizer desejar o mal para outra pessoa, entende? Porque
quando você deseja mal, até mesmo para o seu inimigo, você fica mal. É como você tomar um veneno e querer que a outra pessoa morra. Esse veneno vai te fazer mal também, porque nós não temos estrutura para suportar isso, entende? Então, a ira cabe a Deus. Tem uma palavra que eu não me recordo onde está, que diz, eu acho que é em Provérbios: irai, irai e não pequeis, mas que não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, ficar irado, com raiva, não é pecado. Pecado é você continuar com essa raiva dentro de você, porque ela vai começando a corroer você, vai corroendo a sua alma, entende? Então é exatamente isso que o apóstolo João está dizendo. E o versículo 17 ele é bem claro, porque tem gente que fala, gente hipócrita, religiosa, que fala assim: ah, eu amo a Deus. Aí chega na igreja, canta louvor, ai, diz aleluia, e abraça, né? Aquele abraço amarelo, aquele sorriso amarelo, né? Então, mas é uma pessoa que prejudica outras pessoas. É uma pessoa que faz fofoca, que faz intriga, né? Você deve conhecer gente assim. Mas use o erro dessa pessoa para você também não cometer esse erro. Porque o erro alheio serve para que a gente tenha como exemplo para não copiar, não fazer, não percorrer o mesmo caminho, fazer a mesma coisa, tá? Porque isso você acaba prejudicando a você mesmo. Você prejudica a sua alma no mundo espiritual e acaba impedindo Deus de agir na sua vida, de trazer resultados para você, sobretudo no que diz respeito à sua comunhão com Ele. Aí, como a pessoa fica fria, ela acaba se tornando religiosa, porque ela não tem o fogo dentro de si, porque esse fogo, né, está enfraquecido. A chama desse fogo, que é o Espírito Santo, tá o quê? Tá apagando por conta dessas coisas. Isto é, se já não está apagado há muito tempo, ou se nunca acendeu. E aí a pessoa vai, faz aquela carinha, né? Aquele sorriso amarelo, vai, ô irmão, aquela coisa toda, aquele formalismo, né? Toda aquela encenação, bota lá aquela fantasia de crente, de cristão, mas é pior que o capeta em casa, né? Quando não tem ninguém vendo, o que essa pessoa faz? Então, não estou aqui para julgar, eu estou apenas dando exemplos do cotidiano, coisas que acontecem e coisas que não devem acontecer com aqueles que realmente são nascidos de Deus. Que é exatamente isso que o apóstolo João está falando. A diferença clara, versículo 10, que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão como a si mesmo, né, não é filho de Deus. Então não adianta você dizer: ah, eu sou filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus, né? O ser humano, na sua maioria, no seu termo genérico, é o quê? Criatura de Deus. Somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos o potencial de sentir como Deus, porque temos a imagem e semelhança dele em todos os aspectos físicos, espirituais, né? Emocionais. Deus se emociona também, mas o trono dele está alicerçado na justiça e não na emoção, né? Diz que a misericórdia de Deus vai adiante, mas o trono dele está alicerçado sobre a justiça. Então veja bem, se ele não poupou o próprio filho por amor à justiça, ele não poupou o filho da cruz
por amor à justiça. Você acha que ele vai poupar a mim e a você se nós optarmos em percorrer o caminho errado? Obviamente que não. Aliás, essa será uma escolha minha e sua, né? Tomar decisões. Então, vamos tomar a decisão mais acertada. Viver pela fé significa viver de acordo com as Escrituras, porque aqui está o norte, a bússola que nós devemos seguir, mas cada um vai tomar a sua decisão por si mesmo, né? Então, do que adianta você dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se a quem você vê, que é o seu irmão, você fecha o coração para essa pessoa, né? Podendo fazer, praticar a justiça, aquilo que está diante de você, aquilo que está a seu alcance, você não faz, seja por egoísmo ou por, enfim, avareza, enfim, ou dureza de coração, né? É fato que a gente deve desejar para os outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos e para os nossos familiares. Muito embora a gente não conheça, seja um estranho, mas a gente vê aquela pessoa, a gente pensa, poxa, aquela pessoa está sentindo frio, está chovendo, ela está sem um agasalho, está ali tomando chuva. Pô, e você tem um monte de casaco em casa, né? Custa nada você ir até em casa, pegar um casaco, dar para aquela pessoa. Não custa nada. Mas você fala, não, meu casaco eu comprei, gastei dinheiro. Você vai levar seu casaco quando morrer? Então, na sua cabeça talvez você pensa que vai levar, né? Então, pois eu digo que nem o seu corpo você vai levar. Esse corpinho que você vai na academia, que você faz as suas atividades físicas e fica na frente do espelho se admirando, né, que nem um narciso, né, uma narcisa, e tem um monte por aí, um monte de gente por aí morrendo por conta disso. Mas ninguém vai levar nem a própria beleza, né, se é que tem, enfim, ou os seus bens materiais. Então, a gente tem que olhar certas coisas e se sentir tocado, porque a gente se coloca no lugar daquela pessoa, né? Bom, poxa, se fosse eu que estivesse ali, se fosse um familiar meu, né, que estivesse ali passando necessidade, aí a pessoa fica com o coração, né, cortado com aquilo, o coração dela, pô, dói, ela fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, gente, que eu não posso deixar uma pessoa assim, desse jeito, sabe? Então a gente tem que olhar para o nosso semelhante, ainda que a gente nunca tenha visto na vida aquela pessoa, não conheça, não seja nosso familiar nem nada, e pensar assim, poxa, poderia ser alguém da minha família, sabe? Poderia ser eu, sabe? Pô, já passei por isso, pô, sabe? Já fiquei com fome, já não tive nada para comer. Poxa, como eu gostaria que alguém viesse me oferecer um copo de água, uma comida, alguma coisa para poder comer, sabe? Um agasalho. Então, lá no livro de Apocalipse, para finalizar, Jesus fala: muitos chegarão a ele no dia do juízo e dirão: essas pessoas certamente foram condenadas ao lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, né? E, e essas pessoas vão tirar satisfação com ele, vão chegar, Senhor, poxa, como pode, né? Pregamos em teu nome, curamos enfermos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Como pode estarmos aqui nessa situação? E Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer: apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade, porque eu não vos lhe conheço. Imagina alguém virar para você e dizer que não te conhece, né? Enfim,
Jesus vai fazer isso. Por quê? Aí ele diz: pois tive fome e não me deste de comer. Tive frio e não me deste nada para me aquecer. Fui estrangeiro e não me acolheste, né? Enfim, acho que está lá no livro de Provérbios que diz: você tendo oportunidade, tendo condições de fazer algo pelo seu semelhante, faça. Não deixe de fazer. Aquele que pode fazer algo e não faz, esse aí tá, talvez nem vivo esteja já, esteja morto. Então, vamos refletir sobre isso, tá, pessoal? Até a próxima.